tudo bom? Aqui é o professor Luan Gomes, de aulas de redação em português e dicas para concurso. Hoje eu vou lhe ensinar a vocês a como fazer e montar o seu próprio mapa mental. Acredito que seja uma dúvida de muitos dos alunos. E mapas mentais são mecanismos muito facilitadores para a memória de médio e longo prazo, na qual você estrutura a ideia principal. Fora dessa ideia principal, várias subramificações da matéria que vão lhe auxiliar bastante na memorização de assuntos muito importantes que caem bastante em concurso. Agora eu vou lhe ensinar, vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Colocada no centro, então você, no meu caso aqui, eu deixo o layout da página no modo paisagem. Vejo as margens aqui para diminuir ao máximo minhas margens. Deixa eu ver aqui, margens personalizadas. Deixo tudo com 0,5, superior e inferior, para deixar a quantidade máxima de margens. E eu inicio a minha estrutura de mapa mental. Vou aqui na aba inserir, coloco aqui as formas. Normalmente eu coloco uma forma circular. Pega a caixa de texto, né? Então eu vou colocar aqui, uso 2 porquês. Vou mudar aqui para time, que eu acho bem interessante, bem bonitinho. Aumenta aqui, uso 2 porquês. Venho aqui em formatar e coloco a forma que eu escolhi aqui, alterar a forma, então coloco uma forma circular e venho, uso dos porquês. Posso até colocar uma cor, é bom colocar cores porque assim o cérebro, como ele é imagético, consegue assimilar bastante as cores. Então você fazer diferença de cor para usos de subtópicos diferentes é bem interessante. Então eu vou colocar aqui um verde, uso dos porquês, um verde. Aumento a minha letra, aumentei demais e deixo no centro. A partir daqui você vai fazer os subtópicos. Então assim, no uso dos porquês você tem 4 tipos de porquês. Você vai ter o porquê separado, insiro aqui, uma outra forma. Normalmente eu faço o que? Em sentido horário. Pego a ideia central, coloco no meio. Então, em sentido de... coloco uma espécie de relógio às 12 horas. Então, eu vou fazendo esse círculo até fechar o meu assunto. Venho aqui e insiro uma aba bem aqui em cima. Então, eu tenho o porquê separado. Nesse porquê aqui, ele ocorre que aumento aqui, coloco em time. Esse porquê aqui, ele ocorre que ele é referente a perguntas. Então, no início de frases ou orações, você pode colocar o porquê com relacionado à pergunta separado e sem acento, tá ok? Então aqui você vai jogar os subtópicos. Você colocou o primeiro porquê aqui, o primeiro porquê, então você vai inserir os subtópicos, que seria qual? Então eu vou só Ctrl C, Ctrl V e vou inserir aqui abaixo dele, aumento, eu vou inserir aqui os subtópicos. Então, para ficar um pouco mais interessante, eu venho aqui na aba dos marcadores e coloco o meu elemento marcador. Puxo ele um pouco aqui e coloco assim, perguntas. Ou seja, quando eu ver que o porquê separado sem acento e vejo lá perguntas, ou seja, então quando se refere à interrogação. Perguntas no início da frase, no início de frases. Qual outra característica do porquê junto e separado? Porque você pode trocar eles pelo qual ou pela qual.
Tem também esse sentido, pelo qual ou pela qual. Há mais alguma coisa que você queira integrar essa informação? Não, se não, perfeito. Você encerra aqui. Orações interrogativas. Orações interrogativas. Você completou isso aqui? Normalmente eu gosto de esquematizar através de setas. Então eu venho aqui e insiro uma seta. Vou aqui em formas usadas recentemente, como eu usei, e pego uma seta e preencho aqui, giro e tal, para ficar um pouco mais interessante. Tudo em time, né? Como eu acho mais interessante. Eu venho aqui em formatar. Então, como é aquela questão? Gosto de cores. Então, eu vou jogar uma cor aqui, uma roxa, para indicar que eu só estou falando de um tipo de porquê. Então, cor roxa, com as letras dentro em azul. Deixa eu diminuir. Tá aí. Tem o meu tipo de porquê separado e sem acento, né? Perdão. Continuando, então, porque você tem o separado com acento, indicando aqui perguntas no início de frases. Você pode trocar pelo qual ou pela qual, ou orações interrogativas. Então a gente vai para o próximo. Eu vou aqui dar um Ctrl C, Ctrl V. Acho que eu fiz besteira aqui. Selecione, Ctrl C, vou em outra parte, Ctrl V, ele aparece. Então vou aqui para um outro lado, e agora eu coloco o porquê separado, mas com acento. Porquê? Troco as cores aqui da minha forma. Agora eu vou colocar um laranja. Laranja com a letra contorno. Eu tiro o contorno, não acho interessante. Vou colocar os contornos. Sem contorno. Sem contorno também. Então aqui aumento o meu quadrado aqui e coloco, né? Porque separado com acento, o que ele significa? Ele significa que já altero minhas formas. O que o porquê separado com acento ele indica? Bom, normalmente ele vem no final de frases estabelecendo uma interrogação, ou seja, final de frases ou orações. Vou colocar aqui orações indicando perguntas, ou são após pausas, ou seja, após vírgulas, pontuações, entendeu? Após pausas, vírgulas, pontuações, que indicam perguntas também, indicando perguntas. Eu vou colocar vou inserir mais uma seta. Então, eu vou fazer uma seta aqui meio diferente. Aqui. Troco também as cores dela. Coloco laranja também. Tiro o contorno. Aqui também eu posso trocar a cor da minha. Vou colocar uma roxa sem contorno. Aqui, então, o porquê separado com acento indica perguntas no final de frases. Venho para o meu próximo porquê. Vou colocar aqui. Lembra, sempre eu uso, no meu caso, em sentido horário. Pode ser sentido anti-horário. Você precisa ter uma forma de observar o seu próprio mapa mental. Eu vou colocar aqui uma cor
diferente da que eu já tenho. Vou colocar aqui, por exemplo, um vermelho bem vívido. Então, Ctrl V, aumento aqui. Agora, qual é o tipo? Agora é o porquê junto sem acento. Bom, o que significa o porquê junto sem acento? É uma conjunção. Ele pode ser substituído, é uma conjunção que explica causa ou explicação. Uma conjunção que explica causa ou explicação. O que ele vale ressaltar desse daqui? Muito cobrado em provas o porquê. Além do mais, porque a conjunção pronome também, então é muito cobrado. Então eu coloco aqui, é uma conjunção que indica o que? Coloco aqui uma causa ou explicação. Ele pode estar também em qualquer lugar da frase, qualquer lugar da oração ou da frase da oração. Tudo bem? Então aqui eu terminei, eu inseri mais uma seta para indicar. Aqui uma seta diferente. Aqui. Altero a cor dela também. Tiro o seu contorno e vou lá. E agora para minha última regra aqui do uso dos porquês, é o porquê junto e com acento. Então eu venho, altero a cor novamente, vou colocar aqui um preto. Venho, aumento meu quadradinho e coloco as minhas regras. Isso aqui é de acordo com o seu aprendizado, tá ok? Você vai estudar toda a matéria, vai fazer questões. No final, você vai fazer o mapa mental referente ao que você estudou. Então, o porquê junto e com acento significa que há um substantivo. É um termo substantivado, normalmente antecedido, antecedido por artigo. Outra característica do porquê junto e com acento, ele indica um motivo ou razão de algo, em razão de, tudo bem? Insiro mais uma seta nele aqui. Quanto mais você tornar esse mapa mental exagerado, mais fácil vai ser a sua capacidade de memorizar. Então eu vou jogar aqui uma seta nada a ver. Altero a cor dele, retiro o meu contorno. Então tá aqui, ó. Você tem os 4 usos de porquês de forma bem estruturada. Você vai ler ele de forma que você tenha o porquê junto, porquê separado sem acento. Primeiro, o porquê separado com acento. Segundo, porquê junto sem acento. Terceiro, então você fez essa roda e quando você visualizar isso aqui, fica melhor. Às vezes você pode colocar até imagens, por exemplo, eu posso indicar assim, por exemplo aqui, uso dos porquês. Então eu venho aqui no Google, pego aqui imagem de alguém pensando. Desenho, costumo colocar desenhos porque não tem muitos direitos autorais. Então, pego aqui, salvo a minha imagem, coloco aqui nos downloads,
venho aqui e insiro uma imagem. Aqui eu vou inserir a imagem, vou na minha pasta de downloads e pego essa imagem. Aqui, para você colocar ela em qualquer lugar, você vem aqui, escolher aqui no cantinho. Aqui, mais fácil. Uso dos porquês, então eu posso até cortar ela. Vou aqui e corto-a. Corto a minha imagem para caber, ficar pequena. Então eu meto, diminuo, meto aqui embaixo, por exemplo. Então eu vou colocando figuras nas minhas mapas mentais de forma a auxiliar ainda mais a minha memorização. Então, salvo, é isso. Através desse sistema aqui, você pode aumentar ainda mais o seu aprendizado, recapitular os seus posicionamentos que você estudou e se auxiliar na conquista do seu cargo público, tudo bem? Então é isso, xerifes, espero que tenha gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!